Olá, meus amigos. Muito boa noite a todos. Bom dia também para aqueles que assistirem, né, em outro horário. Boa tarde. Nós temos um grande prazer, uma grande alegria de estarmos juntos novamente aqui a comunidade Francisco de Assis. Hoje recebendo o nosso querido amigo de Assis, o Francisco Atílio Arcolese, que é um trabalhador da USE, de outras casas espíritas lá em Assis, o qual a gente já agradece com muita alegria a disponibilidade, o tempo, não é, a dedicação à causa espírita, e em particular hoje a nossa casa, a nossa comunidade, que abrange os nossos trabalhadores, os frequentadores e muitos outros amigos que acabaram se agregando nesses tempos diferentes, onde a gente usa a internet. Então, temos de várias outras cidades, de vários outros centros espíritas, com muita alegria por podermos estar congregando, trabalhando juntos no aprendizado da doutrina espírita. Antes de te passar a palavra, Francisco, eu gostaria de, como a gente sempre faz, a gente gostaria de pedir como forma de oração para que a gente se conecte à espiritualidade, que as pessoas agradecessem a Deus, à espiritualidade amiga, aos seus protetores, a oportunidade de estarmos aqui juntos, aprendendo, nos dedicando, trocando energias, trocando a sabedoria, o estudo que nós temos, para que a gente possa utilizar em nossas vidas, muito mais do que aprender, do que ouvir, aplicar em nossas vidas, um pouquinho a cada dia, tudo aquilo que os nossos amigos que vêm até nós podem nos passar. Então, nosso muito obrigado a todos, que possamos nos manter gratos por esses momentos de alegria, de união e de fraternidade. Então, obrigado, Francisco, pela sua dedicação, pelo seu tempo. E vamos seguindo, meu amigo. Então, vou lhe passando as palavras, desde já agradecendo a todos. Nosso canal, Francisco, do YouTube, tem crescido bastante, de maneira até inesperada. Nós não tínhamos experiência. A gente pede para as pessoas indicarem o canal. A gente já está com mais de 750 pessoas, o que para uma casa espírita que nunca tinha feito nada, tem 1.500 no Facebook. É até meio assim, complicado para a gente, porque a gente nunca fez isso, né? Assim, a gente nunca teve isso, e a gente já se vê assim, a gente já se vê sem jeito de voltar atrás nesse recurso que a tecnologia nos permite, porque acaba que muitas pessoas vêm acompanhando os estudos, muito mais do que a nossa comunidade. Então, eu acho que a gente vai, quando isso voltar ao normal, ter que se adaptar, na verdade, e de alguma forma manter essas atividades que a gente vem mantendo, porque, felizmente, muitos amigos vêm se agregando à comunidade Francisco de Assis com muita alegria para todos nós. Então, meu amigo, vou lhe passando a palavra para o seu boa noite, para que a gente possa iniciar as atividades de hoje. Ok. Boa noite, Olavo. Boa noite, irmãos e amigos da Casa Espírita Francisco de Assis, de Araraquara, e todos os amigos que nos assistem nesse momento. Que alegria mesmo de poder fazer parte desse trabalho de vocês. Me sinto honrado pelo convite, ao Edilson, ao Vinícius, que também nos estenderam o convite. Oportunidade maravilhosa, porque, como você mesmo disse, Olavo, através aí dos meios eletrônicos, nós estamos tendo que maravilhosa oportunidade de conhecer tantos amigos, porque em tempos das reuniões presenciais ficaria assim mais limitado, estarmos indo nas demais cidades da forma como nós estamos indo agora. Nós estamos indo viajando, nós estamos conhecendo as pessoas vêm até nós vamos até eles. Maravilhoso. Nesse ponto, né, lamentando tudo o que está acontecendo, infelizmente, mas temos um lado bom, né? Esse ponto é o lado positivo. E o que você falou, dificilmente nós vamos deixar de ter esse modelo. Nós vamos continuar tendo esse modelo que está super aprovado. Então, agradecidos, rogando ao Mestre Jesus que envolva a todos que estão aqui nos ouvindo e aqueles que compartilham conosco da humanidade, na paz, na luz e do amor do Mestre Jesus. Nós escolhemos para abordar nesta noite, dentro de tantos temas aí que a doutrina espírita nos oferece, nós vamos falar sobre a honestidade. Honestidade, obrigação ou virtude?
E, óbvio, desde já quero dizer que nós não vamos esgotar o assunto, porque ele é muito amplo, ele é muito complexo. Mas nós vamos abordá-lo de uma maneira, assim, bem objetiva. E à medida que nós vamos falando, nós vamos entendendo como isso se aplica de uma forma muito intensa nas nossas vidas. Honestidade. Vamos no dicionário buscar o significado da palavra honestidade. Qualidade ou caráter de honesto, atributo do que apresenta probidade, honradez, segundo certos preceitos morais socialmente válidos. Essa é a definição da palavra. Ora, preceitos morais socialmente válidos. Então, há um contexto totalmente social, porque pode parecer honesto alguma coisa para alguns e para outros não. Nós vamos entender melhor isso aí. O grande jurista brasileiro Rui Barbosa, no ano de 1914, a convite do Congresso Nacional, que à época funcionava na cidade do Rio de Janeiro, capital do nosso país, disse a seguinte frase, que talvez, né, seja muito conhecida aqui por todos. Ele disse o seguinte: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Palavras duras, pesadas, parecem que são tão atuais, mas foram ditas em 1914, 107 anos atrás. Com todo o respeito que nós devemos ao grande jurista, à grande inteligência, ao Águia de Aia, que foi o nosso Rui Barbosa, uma das maiores cabeças pensantes da história do nosso Brasil e do mundo, nós não podemos concordar com esse finalzinho. Nós temos certeza absoluta que foi um desabafo dele à época, que já naquela época, imaginemos só, observando contextos sociais, econômicos, políticos, faziam que ele tivesse essa triste conclusão: desanimar-se da virtude, rir-se da honra e ter vergonha de ser honesto. E nós vemos várias pessoas falando isso. Olha, do jeito que as coisas estão, dá vergonha de ser honesto nos dias de hoje. Como se a honestidade fosse realmente algo assim, como não fosse uma obrigação. Por isso, do nosso tema. Então, a coisa é muito complexa, como nós estamos vendo. Nós nos baseamos, assim, e nos inspiramos um pouco até para falar sobre esse assunto, baseado num trabalho realizado por um escritor e palestrante espírita aqui da nossa região, da cidade de Marília, que é muito próxima aqui a Assis, aqui no interior de São Paulo. E esse escritor e orador chama-se Donizete Pinheiro. Ele lançou um livro chamado Para uma Vida Saudável, breve ensaio sobre as virtudes, editado pela Sônia Maria Edições, da cidade adamantina, também São Paulo. Este é o livro. Neste livro, ele analisa 36 virtudes, dentre as quais a honestidade. Ele diz assim e define a honestidade, dentre todas as virtudes que ele enumera, da seguinte forma: ser honesto é sempre agir com correção e honradez. O portador da honestidade é alguém que compreende que a felicidade própria é alcançada pelos seus esforços sinceros e tem como roteiro a prática do bem. De forma alguma, usa meios escusos e vis para obter as vantagens que almeja. Essa é a definição de honestidade. Interessante que ele, em cima de todo esse trabalho que ele fez das virtudes, ele resolve lançar um outro livro, olha só, especificamente sobre a honestidade. Ele discorre, analisa 36 virtudes, entre elas a honestidade, mas ele faz um livro só sobre a honestidade.
Esse livro se chama Um Olhar sobre a Honestidade e foi editado pela M, de Capivari. Esse é o livro. Neste livro, ele fala especificamente sobre a honestidade. Ele inicia fazendo uma consideração interessantíssima. No capítulo 1, diz assim: sinceras considerações. Olha só o dilema que vive muitas vezes o autor de um livro. Sinceramente, para falar a verdade, não sei se você gostaria de estar lendo este livro. Aliás, eu mesmo me perguntei se deveria escrevê-lo. A quem ele se destinaria? Os honestos dele não precisam. E os desonestos nem pensariam em comprá-lo. Olha que interessante. Honestos não vão precisar ler o livro, porque já são honestos. E desonestos nem vão pensar em comprá-lo. Ou seja, em tese seria um fracasso a edição do livro. Quem que vai comprar? Também fiquei pensando que para escrever sobre honestidade, se teria de ser totalmente honesto. Lembrei-me dos momentos em que não fui honesto e consultei meus botões sobre se ainda serei capaz de algum ato indigno, embora em sã consciência não o deseje. Então, ele estava vivendo um dilema. Sou 100% honesto para escrever um livro sobre honestidade? Depois concluí que, se fosse assim, ninguém escreveria sobre o assunto. E se nós, que queremos ser melhores, não refletirmos sobre a honestidade, aí sim que nunca nos tornaremos honestos. O progresso pessoal depende da nossa coragem de olhar para dentro, de enfrentar a nossa realidade, por mais dura que possa ser. E realmente, assim, e qualquer assunto, dentro de doutrina espírita, nós vamos falar sobre humildade, vamos falar sobre a mansuetude, qualquer das virtudes. Nós não somos perfeitos. Como nós vamos falar sobre isso? Mas precisa que alguém fale. O que nós temos que fazer é procurar nos melhorar. É cada vez procurando, aparando essas arestas que ainda temos de imperfeição e procurarmos, assim, vivenciarmos e divulgarmos assuntos como esses, por exemplo. Né? 100% honesto? Somos. Então, mas mesmo assim, ele se encorajou, soltou o livro, editou, né? E muito bom, nós recomendamos. E aí a gente começa a se questionar. Que a honestidade, de um modo geral, ela sempre esteve ligada à proposta das religiões, como uma norma de conduta aos seus adeptos e seguidores. De um modo geral, as religiões fazem isso, até como a norma de conduta moral. Mas e quem não é religioso? Então, quem não é religioso não vai aprender sobre a honestidade? E mais ainda, e quem é ateu? Nem religião tem, muito menos acredita em Deus. Então, nós vamos começando a concluir que não é um assunto exclusivo e atribuído às religiões. Sim, é fato que elas, como a doutrina espírita, por exemplo, dentro da filosofia, da moralidade, do estudo científico, a questão dos aspectos morais, como é também a honestidade, são pauta diária e constante dos nossos estudos e, principalmente, do nosso objetivo de vida. Mas ser honesto, mais do que estar ligado à religião, é seguir normas de conduta e posturas éticas em todos os setores e segmentos. Todos os lugares, em todos os segmentos, em tudo que nós imaginarmos. Tanto que Allan Kardec, na questão 629 de O Livro dos Espíritos, pergunta: que definição se pode dar à moral? E os espíritos respondem: a moral é a regra para se conduzir bem. Quer dizer, a distinção entre o bem e o mal. Ela se funda sobre a observação da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo em vista e para o bem de todos, porque então ele observa a lei de Deus. Conduta moral, postura ética, distinguir o bem do mal são as observações, evidentemente, da lei de Deus. Mas vamos pensando um pouquinho. O que é bom, o que é mal, o que é certo, o que é errado.
Talvez nesse momento eu esteja pensando que algo que é bom para mim possa não ser bom para vocês. E algo que é certo para vocês é errado para mim. Então, esse conceito de bom, de mal, de certo e errado tem, assim, as visões daquilo que nos move os nossos interesses. Vamos dar um exemplo, assim, bem comum, bem do dia a dia, bem corriqueiro. Imaginemos agora que um pudim de leite condensado, maravilhoso, com aquela calda, extremamente apetitoso, na nossa frente. Nós vamos dizer que ele é muito bom, que ele é delicioso, mas será a mesma opinião, será a mesma postura e a mesma decisão para, por exemplo, para o diabético, que não vai poder, a não ser que ele seja feito com ingredientes dietéticos, se for um desses de confeitaria normalmente, não é bom para a saúde de um diabético, por exemplo. Então, aquilo que praticamente todo mundo acha que é bom, não é bom para outro. Não é saudável, vai lhe trazer alguns malefícios. Então, esse conceito, ele vem por quê? De diferentes leis e costumes que nós sempre tivemos em épocas diferentes e atualmente nas nações, nos países. Observemos, por exemplo, né, o que aconteceu na história da humanidade e o que acontece ainda hoje em determinados países. Coisas que são normais, comuns, em outros são verdadeiros escândalos. Não pode ser realizado em determinados, praticado em determinados lugares. Nós tivemos, por exemplo, uma coisa muito comum no passado, que era a crueldade nas guerras. Tanta crueldade que fazia com que os vencedores fossem ali donos dos vencidos, escravizavam, torturavam, matavam o que quisessem. E a Convenção de Genebra, em 1864, estabeleceu normas para que não houvesse a extrapolação do poder, desse abuso dos vencedores aos vencidos. E olha que, mesmo assim, já passamos por duas grandes guerras mundiais, tivemos grandes guerras localizadas e temos ainda, infelizmente, muita coisa acontecendo, muita coisa sendo descumprida dentro dessa convenção. Mas houve progressos, houve melhoria. Escravidão, que foi algo tão comum no passado, até bem pouco tempo no Brasil, alguém tinha o poder de comprar, de poder ter um outro ser humano como sua propriedade, fazendo o que quisesse desse ser humano. Hoje, inadmissível. Não conseguimos entender isso mais, porque realmente houve um progresso da humanidade nesse quesito. Né? E tudo aquilo que extrapole essa liberdade é denunciado e coibido e corrigido, obviamente. E observamos algumas coisas que são costumes e leis diferentes em alguns países, em algumas localidades, e que diferem muito. Por exemplo, pena de morte, aborto, eutanásia, uso de drogas, jogos de azar, como tem locais que permitem e outros não. Então, é bom, é mal, é certo, é errado? Então, olha só como a coisa é abrangente, né? A própria mulher, né, que hoje tem os seus direitos tolhidos, impedidos em muitas nações do globo ainda. Infelizmente, as mulheres não têm os seus direitos. Claro que na doutrina espírita, desde o início, Kardec já coloca a mulher como sendo um espírito encarnado, né? E fazendo parte de todo um contexto evolutivo. Então, a doutrina espírita é totalmente contrária a essas posições que distinguem, que colocam assim a mulher em estado de subalternidade e sempre, às vezes, até depreciada. E a violência que ocorre com ela também, né, de forma velada, nos países que não permitem, como a gente tem no nosso ainda, infelizmente, e outros lugares abertamente. Então, nós estamos observando, né, nesse raciocínio, como, assim, as questões vão se alterando e mudando com o tempo, né, em relação a isso. Por que nós estamos dizendo tudo isso? Porque a honestidade está diretamente ligada à verdade. E a verdade, ela vai ser, assim, o carro-chefe de toda essa situação que nós estamos analisando. Mas o que é a verdade? Bom, a verdade é tão complexa que Pilatos perguntou para Jesus e o mestre simplesmente deixou de responder porque ele não iria entender. Mas
deixou-nos em João, capítulo 8, versículo 32, que conhecereis a verdade e ela vos libertará. E em Mateus, capítulo 5, versículo 37, seja o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é procedente do mal. Olha só. Olha o princípio da honestidade nessas palavras, nesses ensinamentos de Jesus. O falar sim, sim e não, não é uma postura de honestidade. Compromisso com a verdade é honestidade. E aí nós temos duas situações distintas com relação à verdade: a ocultação da verdade e a sinceridade. Duas coisas opostas. Ocultar a verdade, que é esconder aquilo que está acontecendo, pode trazer grandes prejuízos. Nós sabemos disso. Prejudica, sim, mas às vezes ajuda no sentido, com a finalidade de estar envolvida em piedade, em cuidados, para não provocar dores no próximo, no ser humano, ali ligado a nós, e até verdadeiras tragédias. Podemos dar um exemplo sabemos que muito prejuízo pode ocorrer ocultando a verdade, mas dos benefícios em se ocultar a verdade. Mas não devemos falar a verdade o tempo todo? Sim, mas em alguns momentos há uma questão de equilíbrio de bom senso. Analisemos um paciente que está ali com uma doença terminal e que não tem estrutura emocional para absorver aquela notícia, aquele fato. O médico chama os familiares, relata o problema longe dele. Está ocultando a verdade dele, para dar-lhe ali um alento, uma esperança e até poder colaborar com o tratamento que vai ter ali pela frente. E também ninguém pode garantir que essa doença chamada incurável realmente será incurável. Pode acontecer ali a reversão e um quadro de melhora e de cura. Mas isso acontece bastante. E também observamos, às vezes, alguns fatos, assim, tão delicados, tão melindrosos, de pessoas que observam o comportamento dos outros e vão até o outro, no caso, muitas vezes, ali, de possibilidade de adultério, em que alguém percebe o outro ali em atitude suspeita e vai contar para o cônjuge traído ali, né? O que viu, o que observou. E o que nós vemos que acontece em alguns casos? O que está acontecendo por aí hoje? Quanta morte, os chamados crimes passionais, envolvidos aí pelo calor da emoção, do sentimento ali de traição que as pessoas têm, não sabendo ali dosar toda essa carga emotiva, realmente não é muito fácil, mas movido muitas vezes por uma fala, por uma conversa de alguém que poderia ser ocultada para não provocar muitas vezes uma tragédia. Isso nós estamos vendo hoje de uma forma tão intensa com as chamadas fake news que estão aí avassalando, né, as redes sociais, com tanta coisa que acontece que nós não sabemos também aquilo que é verdade, que não é, e muito prejuízo nós estamos tendo aí com todas essas notícias que veiculam aí por aí. Muitas delas, e a grande maioria, sem finalidade, sem objetivo nobre e com finalidades assim que tragam benefício para alguém. E o outro lado da questão da verdade é a sinceridade. Porque a sinceridade é a postura de quem alega não saber mentir ou não esconder nada de ninguém. Ah, eu sou super sincero, né? Eu não escondo nada de ninguém, eu falo mesmo a verdade, né? O meu é falar é sim, sim, não, não, né? Assim, pegando isso ao pé da letra e trazendo isso de uma forma muito ostensiva. Mas quase sempre essa sinceridade está acompanhada da falta de caridade. E isso movido pelos comentários antifraternos, maledicentes. Muito triste, muito triste. E o que nós temos que trazer do aspecto da sinceridade, e se aí formos seguir o sim, sim, não, não, da fala de Jesus, é que ela esteja envolvida em caridade, em fraternidade, em objetivo útil e de construção, de crescimento.
Isso pode acontecer. Podemos, sim, ser sinceros, devemos, às vezes até, mas saber como fazer isso para não prejudicar, para não desestruturar emocionalmente. E realmente, muitas vezes é um balde de água fria, né, num bom popular, em cima das pessoas quando chega-se opiniões tão sinceras que desmotivam e desestabilizam. Por que que isso acontece? Porque nós costumamos achar que a nossa verdade é a realidade, mas a nossa verdade sobressai, ela está acima de tudo? Quando o orgulho e o egoísmo predominam, sim, a nossa verdade é absoluta, é soberana. Ninguém sabe mais do que nós. Quando estamos, infelizmente, movidos por esses dois maléficos vícios de comportamento humano que ainda são e nos atravessam aí a nossa frente, a nossa vida, que são o orgulho e o egoísmo. Defendemos e propagamos as nossas ideias e posições e ainda pior, queremos que sejam aceitas pelos outros. Então, essa nossa verdade, ela pode trazer malefícios quando transformada em mentira e prejuízos enormes, incalculáveis muitas vezes, quando transformada em má fé. Mentira é uma coisa e má fé é outra, muito mais grave, muito mais perigosa, porque a má fé constrói uma situação para prejudicar, porque às vezes a mentira pode não ser tão maléfica, mas a má fé sim. E nós observamos isso em várias circunstâncias, várias situações da história e da nossa atualidade também. Sabemos assim, e nós observamos aí muitas situações, mas inúmeras. Talvez na nossa cabeça esteja passando aí quanta situação de má fé, forjar documentos, em processos, em questões judiciais, por exemplo, né, para se ocultar ali a verdade, a prova, de uma forma muito desonesta, muito maléfica mesmo, prejudicando em defesa de uns, em detrimento de outros. Muito triste, realmente. É por isso, nós estamos falando sobre a verdade, porque a honestidade está diretamente ligada à verdade. Não tem como dissociar uma coisa da outra. Inclusive, no livro, o autor, Donizete Pinheiro, fala exatamente sobre isso, que a verdade ela está diretamente ligada à honestidade. Por quê? Porque o mentiroso é desonesto. Porque manter alguém no engano, maquiar uma situação, alterar os fatos, é não ter atitudes dignas, éticas, condições primordiais da honestidade. Não tem como. Mas, e agora? Começamos a pensar, honestidade tem algo a ver com a genética? Um pai transmite com seus genes a honestidade para o filho? E aí? A mãe, quando falamos o pai, né? O pai, a mãe, transmitem isso para os seus filhos? Muitas vezes as pessoas acham que sim, porque vê-se famílias inteiras desonestas, pai, mãe, filhos, e o contrário também, obviamente, pessoas bastante honestas e os filhos ali, descendentes, também bastante honestos. Mas e quando nós temos pai ou mãe desonesto e um filho honesto? E o contrário também, pais e mães honestos e um filho desonesto. Então, é evidente. E isso lá dentro da doutrina espírita, nós já concluímos, através de todas as análises, né, que características morais não se transmitem geneticamente. Não. O que vai ser transmitido, sim, são os bons exemplos, são a educação, são aqueles conceitos que se passa assim, de pai para filho. Evidentemente, se for ali um espírito que ainda tenha muitas tendências negativas, carrega ainda muitos vícios de comportamento, desonesto ainda, tendo a participação ali no dia a dia dos bons exemplos dos seus pais, falando e exemplificando, sobretudo, sobre a honestidade, ele pode não mudar, porque é livre-arbítrio dele também. Mas ele também pode começar a mudar, movido por esses bons exemplos. Então, olha a responsabilidade, enquanto pais educadores, que nós temos para transmitir, né, essas condições morais
e no caso que nós estamos falando aqui, da honestidade. Então, é realmente um patrimônio espiritual que se passa e temos que considerar realmente, sim, a questão do exemplo, a questão é, das boas referências que nós temos daqueles que estão à nossa volta. Não tem como dissociar um assunto desse, talvez esteja passando pela cabeça dos nossos amigos nesse momento, de tudo que nós estamos vivendo. E já estamos vivendo aí há muitos anos, que são as notícias pesadas que chegam todo dia para nós, que nos entristecem demais, esses grandes escândalos que estão envolvendo aí as grandes corporações governamentais, as organizações governamentais e também privadas. Nós temos aí empresas aí constantemente envolvidas em tantos escândalos, em tantas notícias, em tantos fatos que envolvem as grandes corrupções e, infelizmente, isso é muito triste, porque nós imaginamos, sim, que um administrador público, alguém que reencarna com a belíssima missão de administrar desde uma pequena comunidade a uma grande nação, ele tenha vindo com um propósito nobre para trazer dentro da sua programação reencarnatória o seu trabalho, a sua dedicação em benefício a toda uma comunidade, chegando-se aí a toda uma nação, evidentemente. Então, os gregos já nos ensinavam, né, já os pais da política, a política é o cuidado com as cidades. Cidade é polis, em grego. Esse cuidado, esse tato, esse carinho com a comunidade é nobre, é maravilhoso. E por que está tão desvirtuado assim? Porque nós temos, evidentemente, com louváveis exceções, grandes administradores públicos, pessoas honestas, cumprindo, sim, com a sua missão. Nós temos que considerar a administração pública como uma missão que foi colocada para tantos e tantos espíritos, é, com o compromisso maravilhoso de cuidarem das suas comunidades. Mas, infelizmente, ainda nós não temos isso. E aí nós ficamos, né, vendo todo dia esse tipo de notícia, entristece, em meio aí a uma pandemia, em que os recursos públicos estão sendo desviados, não se chega ao objetivo final, que é a saúde, o atendimento a quem efetivamente está precisando nesse momento. Mas, como espíritas, nós não podemos, temos que deixar isso bem claro, revoltar-nos com isso, não. Nós temos, sim, que nos entristecer, infelizmente, ainda, mas rogar que os irmãos que se envolvem em atitudes desse tipo não se comprometam tanto mais do que já estão, além de terem que recuperar aquilo que já fizeram do ponto de vista espiritual, e não se complicarem muito mais espiritualmente. Sem revolta, mas entristecidos, porque estão perdendo aí oportunidades maravilhosas de progresso e de ajudar e beneficiar tantas e tantas pessoas. Mas nós não podemos, na questão e no quesito honestidade, ficar preso e limitado a esses grandes escândalos, essas grandes situações que acontecem. Por quê? O político eleito, ele não nasceu eleito, ele não reencarnou ali já no cargo, ele saiu de algum lugar. Ele saiu de onde? Do meio de nós, ele saiu do meio do povo. E no povo, nas pequenas questões do dia a dia, nas pequenas atividades, nos pequenos detalhes do dia a dia, é que acontece a desonestidade e já começam a se desenvolver esse germe pernicioso da desonestidade num ângulo e num âmbito muito maior. Pequenos atos determinam a desonestidade. Vamos observar a criança que chega em casa trazendo um pertence de um coleguinha da escola, um lápis, uma caneta, um estojo. E o pai e a mãe acham aquilo normal, aquilo é tranquilo, não tem problema nenhum. São atitudes tão pequenas, mas que há nesse momento que tem que ser corrigido, porque a partir daí muita coisa pode começar a crescer e começar a complicar. E outras situações do dia a dia, o troco a mais que nós não devolvemos. Interessante que quando o caixa devolve a menos para nós vamos reclamar. Opa, está faltando aqui para mim.
porque está sobrando para ele. Mas e o contrário? Quando sobra para nós, vai faltar para ele. São atitudes que às vezes acontecem e, infelizmente, ainda. A mercadoria que veio em duplicidade e veio ali na nota fiscal, uma, vamos pagar por uma e veio duas. Alguém teve um prejuízo disso aí, com certeza. O suborno a uma autoridade fiscal, ao agente de trânsito, que acontece tanto, é um ato de desonestidade. Infringir leis de trânsito é um ato de desonestidade. Ah, mas nós vamos ser multados. Sim. Mas e quando não tem fiscalização? E quando não tem radar? E quando não tem ninguém vendo? Em que nós ultrapassamos numa faixa contínua. Avançamos um sinal vermelho. Andamos sem cinto de segurança. Falamos dirigindo, usando o celular. Ah, mas ninguém está vendo. Mas são atos desonestos. Estamos sendo desonestos conosco mesmo. Então, nós vamos estar sujeitos à fiscalização? Se alguém estiver vendo, tudo bem. E se não, tudo bem também. Não, não é assim. Nós sabemos que não é assim. E aí, outras situações, o empresário, comerciante, prestador de serviços que adultera a mercadoria, peso, preço, essas pequenas coisas do dia a dia são atos de corrupção, de desonestidade. Informação falsa na declaração do imposto de renda. E olha, tantas e tantas situações. Quer ver um exemplo, uma história aí que a gente já ouviu, bem jocosa mesmo, bem interessante. Um casal, né, conversa no final do dia, ele chega em casa e a esposa fala para ele que havia mandado a empregada embora. Ah, eu demiti a nossa empregada. Verdade, mas por quê? O que aconteceu? Você imagina que ela roubou as nossas toalhas, algumas das nossas toalhas? Aí ele falou, mas que toalhas? E ela respondeu para ele, aquelas que nós trouxemos do hotel. Ou seja, era fruto de um roubo. Eles traziam, salvo muito raro, né, que essas toalhas estivessem na diária de um hotel, que isso não acontece, fazem parte ali dos utensílios, né, para utilização ali no hotel. Ninguém vai trazer a toalha, a roupa de cama, travesseiro do hotel. E eles trouxeram. Eles foram roubados. Ela levou ali as toalhas para casa. Então, ela estava dizendo que mandou a empregada embora porque roubou a toalha que eles tinham trazido do hotel. Ou seja, é um ato, dois atos aí, né, desonestos, seguidos, um do outro. Muito triste. É uma história, assim, bem banal mesmo. É só para nós entendermos ainda como a corrupção faz parte, assim, do dia a dia, do contexto da humanidade de uma forma tão intensa. Dá para ser meio honesto? O que é meio honesto? Ah, se alguém derruba uma carteira ali, eu vejo, mas outras pessoas estão observando, então eu corro atrás daquela pessoa que deixou cair e falo, você derrubou a sua carteira aqui. É uma situação. E outra é quando, por exemplo, derruba a carteira, eu olho para os lados e vejo que ninguém está vendo e eu tomo posse disso. Então, eu fui meio honesto, eu fui, assim, numa situação, fui honesto, em outra, não. Dá para conceber isso? Não, é evidente que não. Honestidade plena. Nós não temos que ter a impressão que alguém está olhando. Ou melhor, devemos ter sim a impressão que alguém está olhando, a nossa consciência. Nos olhos físicos, ninguém. Mas espiritualmente, estarmos ali com a nossa consciência sempre em alerta. Estou fazendo o correto? É certo? É errado? É bom? É mal? Não se admite meia honestidade. Honestidade é plena ou não é honestidade? Bem, em cima disso, nós temos que ver aí dentro de todas essas histórias e de tudo que foi passado para nós, grandes exemplos e grandes lições. Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, nos deixa na sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12, a famosa frase, o famoso ensinamento. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Ou seja, tudo me é permitido,
Tudo está aí à minha disposição e à nossa disposição, mas todas me convêm? Todas nos convêm? Todas vão trazer ali benefício? Olha o ensinamento do apóstolo. Allan Kardec, capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo, lá no Sede Perfeitos, traz-nos um primor de lição chamada o homem de bem. Que o homem de bem, sozinho, só esse texto, traz tanto ensinamento, tanta lição, tanto roteiro de vida e de moralidade, que nós teríamos a humanidade transformada se nós seguíssemos uma parte do que está ali já. Uma parte, como diz a própria lição. Né? Esta não é a relação completa do que um homem de bem deve fazer. Mas se seguirdes partes dela, grande coisa já se consegue. E Kardec diz assim: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Se interroga a consciência sobre os seus próprios atos, pergunta a si mesmo se não violou essa lei. O que nós comentamos agora há pouco. Consciência. Estamos prejudicando? Está correto? Será que se eu estivesse no lugar daquele que eu estou lesando, eu não estaria agindo de forma diferente? Esse comportamento ético, essa norma de conduta deve fazer parte do nosso dia a dia. E o ensinamento sublime de tudo aquilo que Jesus disse, uma frase resumida em dois apontamentos de dois evangelistas diferentes. Mateus capítulo 7, versículo 12, fazei aos homens tudo o que quereis que eles vos façam. E em Lucas capítulo 6, versículo 31, tratai todos os homens da mesma forma que quereríeis que eles vos tratassem. Isso resume tudo. Então, chegando agora aqui à conclusão do nosso bate-papo, da nossa fala, da nossa reflexão, da nossa conversa, lembrando ainda Rui Barbosa, com todo respeito a esse espírito inteligentíssimo, evoluído, que nos deu tanta coisa boa, maravilhosa. Nós não podemos ter vergonha de ser honestos. Jamais, jamais, jamais. Quando alguém falar isso, do jeito que as coisas estão, não dá mais coragem, não dá vontade, eu tenho até vergonha de ser honesto, discordemos, discordemos. Porque se as coisas já estão complicadas com a desonestidade, imagine se quem é honesto ou já está caminhando para isso, resolve ocultar-se. Talvez ele não vá ser desonesto, mas vai descaracterizar, não vai incentivar, não vai dar assim ânimo para que as pessoas possam ser honestas. E os exemplos de honestidade acontecem, como nós vimos aí, nas pequenas questões do dia a dia, de uma forma assim tão grande, tão intensa, que fazem realmente parte, devem fazer parte da vida do espírita, de nós que estamos assim assimilando essa doutrina maravilhosa do cristão, porque acima de tudo as lições de Jesus são para todos e ainda mais para a humanidade toda, porque todos os líderes das religiões pelo mundo afora aí, os não cristãos também, justamente ensinaram isso, comportamento de ética, de moral, de boa conduta e a honestidade fazendo parte de tudo isso. Então, nós concluímos, encerrando, que nós devemos ser honestos conosco mesmos. Isso resume tudo. E aí a honestidade vai deixar de ser uma obrigação, porque hoje realmente a honestidade deve ser uma obrigação, como uma norma de conduta e de postura ética, para todos, indistintamente, em todos os tempos, em todas as nações. Mas deixará de ser uma obrigação e passará a ser uma virtude naturalmente conquistada. Nossa, inalienável, intransferível conquista, virtude do espírito para a nossa evolução
sempre aí, na conquista, todo dia, toda hora, dessas outras virtudes, mas importantíssima para o nosso crescimento espiritual. Então, queridos amigos, chegando aí ao final desse nosso bate-papo, despretensioso, como falamos, um assunto que não dá para ser fechado a questão, tem muita coisa aí que talvez esteja passando pela cabeça dos amigos, que merecessem uma análise, e fica assim para as nossas conjecturas, para nós começarmos a pensar um pouquinho mais, para a hora que nós nos defrontarmos a umas situações aí do dia a dia, nos colocando com a consciência para ver se está correto aquilo que estamos fazendo, se está certo, se aquilo é bom, se aquilo é mal, se aquilo não vai trazer prejuízo para ninguém, e lembrar das palavras de Jesus: vamos fazer aos homens tudo aquilo que queiramos que os homens nos façam. Muito obrigado pela atenção de todos, pelo carinho, mais uma vez, pelo convite feito pela casa. Esperamos que possamos ter trazido alguma utilidade com o nosso comentário, né, que tenha trazido aí momentos de reflexão. E a todos, muita paz, que Jesus nos abençoe, que envolva em muita luz e muito progresso as atividades aí da Casa Francisco de Assis e Araraquara e todos os núcleos que estejam voltados à divulgação do bem, do amor e da fraternidade. Muito obrigado a todos. Olavo, mais uma vez, meus agradecimentos. Olha, nós é que agradecemos, viu, Francisco, pelas suas palavras, pelas suas reflexões. Sem dúvida nenhuma, a gente vive uma crise, não é, de honestidade, onde a gente está essa observação que você bem fez do nosso poeta, né, de que a gente não pode desistir nunca, né? E nessa hora que a gente fala muito na nossa casa, que a gente peça a ajuda da espiritualidade, né? Nos momentos em que a gente fica sob pressão, que a gente fica em dúvida, que a gente abra a porta para o bom conselho ali do nosso protetor, né? Que é dali que vem a boa intuição para que a gente, na dúvida, a gente adote o caminho mais correto, né? A gente costuma salientar muito dos nossos cursos que ainda tem o lado espiritual, né? Porque se a nossa consciência grava tudo, a espiritualidade ainda tem a capacidade de acompanhar os nossos pensamentos, né? E são esses pensamentos que nos conduzirão a um bom lugar ao desencarnarmos, né? E aí, a gente tem um ditadinho que a gente gosta muito aqui, Francisco, que é: diga-me o que pensas e te direi quem te acompanha. Ainda tem essa, né? Porque aquele que vive na desonestidade, né, que vive com os pensamentos voltados ao mal, ao enganar, né, tem companhias que não vão ajudar em nada a sua vida, né? É muito prejuízo, né? Muito prejuízo. A doutrina nos mostra esse caminho, né? Mas olha, meu amigo, muito obrigado. Tenha uma excelente semana. Conte com a gente aqui. E esperamos que em breve a gente possa se ver lá na nossa casa para que você conheça. Vai ser uma alegria, viu? É? Vai ser uma alegria imensa a gente poder estar junto com vocês aí. Então, nosso cantinho lá, temos um jardim bonito, que a gente gosta de receber os amigos lá, com muita alegria, viu? Nossa, com certeza, viu? Eu espero, sim, esse momento com bastante ansiedade. Como estão falando, esses encontros eletrônicos estão nos possibilitando isso, para que nós depois vamos ter isso presencialmente, conhecendo e abraçando todos esses amigos queridos. Muito bom mesmo. Que bom, meu irmão. Então, muito boa noite, bom dia, boa tarde a todos os amigos aqui do canal, da nossa casa, Francisco de Assis, aqueles que nos acompanham. Fiquem com Deus, um beijo no coração. Uma excelente semana, Francisco. Muito obrigado. Obrigado a vocês todos também, viu? Fiquem com Deus, na paz do Mestre Jesus. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.